Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à plataforma Beleza Sem Fronteiras, promovida pelo IBC, Instituto Belcol, e também pela Belcol Tecnologia Cosméticas. É uma grande honra fazer parte tanto da participação quanto da organização de toda essa iniciativa pelo time Belcol, e é uma honra mesmo fazer parte, né, de todo o time em si, dessa empresa tão amada Tecnologia Cosméticas Belcol. Bom, meu nome é Ruth Gonçalves Miranda, eu sou graduada em Estética e Cosmetologia pela Universidade Anhembi Morumbi e também estou fazendo pós-graduação em Tecnologia Cosmética pelo Instituto Cosmetologia, o eCosmetology. Hoje o nosso assunto aqui vai ser manchas e hipercromias, né? Nós vamos tratar toda a parte fisiológica, entender a formação de uma mancha para depois nos aplicarmos aos tratamentos estéticos, né, de forma multidisciplinar, para que a gente tenha aí melhor sucesso e melhores resultados nos tratamentos de hipercromias. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a aula, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo. Nós estaremos disponíveis a responder aí todas as questões, ok? E é isso aí, vamos colocar aqui o meu slide para que a gente possa visualizar melhor todas as observações que nós faremos durante a aula. Bom, acredito que está mostrando aqui. Maravilha! Bom, então, né, como eu já me apresentei, sou Ruth Gonçalves Miranda. Hoje nosso assunto é hiperpigmentação e o clareamento da pele. A gente vai aplicar alguns conceitos, né, principalmente sobre a cosmetologia no tratamento das hipercromias. Bom, então, uma agenda, né, do nosso assunto. Nós falaremos sobre o aparecimento, as causas de por que nós temos uma mancha na nossa pele, os tratamentos, né, que nós podemos associar para o clareamento ou despigmentação dessas hipercromias e também os vários tipos, né, de hipercromias que a gente pode ter. Não é apenas o melasma que tanto se fala. Nós podemos ter aí hipercromias por vários motivos e a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada um deles. Né? A despigmentação, ela acontece ali de uma forma global, envolve vários mecanismos, várias reações químicas que a gente vai poder discorrer e o objetivo final é contribuir para a normalização dessa pigmentação, de uma forma que a coloração do nosso tecido seja uniforme, seja esteticamente coerente, né? Então, a gente tem ali uma superfície na mesma tonalidade. Essa é o grande objetivo dos tratamentos de manchas. E eu trouxe algumas pesquisas, alguns dados importantes para a gente entender como existe essa procura do tratamento estético. Aqui a gente fala sobre o melasma, mas não só do melasma. Uma pesquisa feita a nível mundial traz que a grande queixa, a maior queixa das pessoas, né, em relação à sua estética está ligada a manchas, ao aparecimento de manchas. Então, uma das grandes procuras estéticas é a uniformizar o tom e diminuir aí esse aparecimento de manchas que se dá por vários motivos e também pelo próprio tempo. Faz parte de um dos principais sinais do envelhecimento. Ok? Bom, mas olha só essa pesquisa. De acordo com a SBD, nós temos, com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se que de 15 a 35% das mulheres brasileiras adultas são acometidas pelo melasma. Nós temos uma questão do clima, né, é um clima tropical, onde o sol ele é muito frequente, e isso contribui sim para o aparecimento das manchas, mas no melasma nós vamos ver que também existe uma causa hormonal muito ligada também. Outra pesquisa traz que dentre os tratamentos dermatológicos mais procurados ou mais frequentes está a queixa melasma. Então, esses clientes, eles existem, né? Claro, eles estão por aí na busca da despigmentação, do clareamento da pele. Outra pesquisa, né, comprovando aqui nosso comentário,
feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é a terceira maior preocupação cosmética, né, a nível aí mundial, é os sinais evidentes do declínio da juventude está ligado à hiperpigmentação. Principalmente a gente cita aqui as melanoses solares, né, que é daquele sol tomado desde da infância, né, onde não se utilizou a fotoproteção, e essas manchinhas começam a ser evidentes aí com o tempo, certo? Outra pesquisa que a gente traz, cerca de 90% dos casos de melasma, eles podem ocorrer em fototipos intermediários. Então, fototipo 3, de acordo com uma pesquisa feita pela Academia Europeia de Dermatologia, traz que dentro dos números pesquisados, nós tivemos aí dentro do fototipo 3, 34,4% acometidos pelo melasma, né, uma porcentagem aí de 38,4% no fototipo 4 e 15% no fototipo 5. Então, a gente percebe o quê? Clinicamente, né, e baseado também na pesquisa, que os fototipos 3 e 4, eles são mais propensos a ter o aparecimento de um melasma, essa hipercromia aí, que acontece por uma causa externa e principalmente também hormonal. Eu trago essa foto aqui para vocês, se vocês quiserem até tirar um print, é muito bacana esse material, porque aqui direcionam perguntas, né, direcionam os principais olhares que nós temos que ter numa avaliação de fototipo do nosso cliente. Então, veja só, uma pele muito clara, cabelos ruivos, olhos claros, como o primeiro exemplo, a gente classificaria ali um fototipo 1, né? E assim a gente vai decrescendo os fototipos, crescendo os fototipos de acordo com essas observações que nós temos que estar fazendo, tá? Então, é uma foto bem bacana, porque a determinação do fototipo, né, a avaliação, e a gente vai comentar até mesmo sobre a lâmpada de Wood, essa avaliação antes de iniciar o tratamento estético em cabine, né, a fim de clareamento, é muito importante mesmo, tá? Então, a avaliação aí é um dos primeiros passos vitais aí para o sucesso no clareamento da pele. Essa pesquisa traz sobre as manchas relacionadas ao melasma com fatores de ancestralidade genética, ou seja, existe uma predisposição muito grande, tá? Principalmente, pessoal, nas peles asiáticas, que nós vamos comentar. Então, peles asiáticas e esses tipos de fototipos intermediários são um local, né? Uma condições que favorecem aí o aparecimento do melasma, certo? Olha só, africanos, aqui como a gente consegue visualizar na foto, africanos têm uma menor predisposição, já asiáticos e europeus apresentam aí um grande desempenho, nós conseguimos visualizar, né, melhor essa queixa estética do melasma. E nós vamos entender fisiologicamente como ela acontece. Os motivos que podem levar ao aparecimento dessa mancha, né, seja um melasma, seja uma mancha pontual que possa acontecer, existem vários motivos do porquê acontece a hiperpigmentação, a superprodução de melanina. E a gente vai falar aí de uma forma global, de uma forma de todo o organismo e também pontualmente sobre a pele, o porquê que pode acontecer uma mancha. Motivos nutricionais, por exemplo. Uma alimentação deficiente em zinco e cobre, de acordo com as pesquisas, mostram que nós podemos ter, pode ser causa, uma alimentação deficiente em zinco e cobre pode ser influenciador direto sobre a pigmentação da pele, porque esses dois oligoelementos, eles estão ligados ao equilíbrio de produção de melanina. Também a deficiência de vitamina A e C no organismo podem ser vitais, podem ser ali, estarem relacionados com a pigmentação da pele. Essas duas vitaminas têm uma ação antioxidante natural muito importante, que age não só sobre a nossa pele, mas sobre todo o nosso organismo em relação às células dos nossos principais
órgãos e toda essa parte antioxidante interna é muito bem desempenhada pelas vitaminas A e vitamina C, principalmente. Né? A vitamina C, topicamente, a gente fala muito dela com a ação rejuvenescedora, a própria ação antioxidante e também clareadora, mas a ingestão dessas vitaminas através de uma boa alimentação é vital, é importante também para o clareamento e a uniformização do tom da nossa pele. A disfunção hormonal também é, se a gente for dizer assim, um dos principais motivos, causas aí de hiperpigmentação da pele, está ligada a desníveis, né, a distúrbios ali hormonais que são liberados de forma desorganizada, desordenada e contribui diretamente para o aparecimento de uma hipercromia, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, no momento de gravidez, nós temos picos de progesterona, no momento de lactação, na formação do leite, nós temos também ali picos de determinados hormônios que estão diretamente relacionados à pigmentação da pele. Tá? Até mesmo hormônios estrógeno, progesterona, a testosterona nos homens, esses principais hormônios, eles podem sim estar ligados a pigmentações da pele. Tá? Quando a gente fala de estresse, o aumento de cortisol sobre o tecido, né? Diminuição da melatonina, diminuição de hormônios ali da serotonina e aumento do estresse também tem ali uma causa direta sobre o aparecimento de hipercromias. E aqui a gente puxa até mesmo para falar do melasma. O melasma ele pode ter sim uma origem à gravidez, mas também um trauma recente, um estresse em acúmulo, né? Tudo isso está sim relacionado ao aparecimento dessas hipercromias. Nós somos, né, na verdade, um corpo só e tá tudo muito relacionado. Mais para frente a gente vai falar sobre a relação dos tecidos embrionários, né, e da origem do nosso tecido cutâneo, a origem do nosso tecido nervoso e até mesmo do intestino, elas estão muito ligadas e o nosso emocional, ele está diretamente relacionado à saúde da nossa pele. Mais para frente a gente vai poder ver melhor o quanto o aparecimento de manchas ele tem a ver. Bom, distúrbios orgânicos como hepatopatias, doenças do fígado, ali na filtração, no processo de absorção de determinados nutrientes pela boa alimentação, pode acontecer essa disfunção ali no processo de absorção do alimento e nós podemos ter deficiências de determinados elementos que são importantes para o equilíbrio do corpo como um todo e pode sim ter estímulo aí à hiperpigmentação da pele através dessa disfunção no processo de absorção dos alimentos. Bom, nós temos o fator predisposição genética, que nós comentamos também, que já tem ali predisposição das próprias mensagens ali para as células melanócitos produzirem ali esse excesso de melanina, em determinados pontos até. Nós temos as manchas de nascença, por exemplo, então é uma ordem genética que já está pré-determinada ou até mesmo o estímulo ou a sensibilidade dessa pessoa desenvolver um melasma, por exemplo, se a mãe tem, a tia tem, a avó tem melasma, apresenta determinadas manchas, né? Existe a hiperpigmentação pós-inflamatória também muito rápida, de acordo com estímulos, tudo isso pode contribuir aí para uma hiperpigmentação de origem genética. Tá? Então, também é um fator. O fator atrito, inflamação, também super aí presente para a hiperpigmentação. O próprio processo de acne, né? As pessoas podem ali ficar cutucando na região, e pode acontecer uma mancha pós-inflamatória decorrente desse atrito, né, desse incômodo aí e esse estímulo mecânico que pode se dar aí, por exemplo, no tratamento de acne, tá? Roupas muito apertadas, né? Ou então até formas de depilação, de epilação com gilete, ou até mesmo com
ceras e não ter o cuidado na pós-depilação, tudo isso também pode ser um fator de atrito, né, e de inflamação que pode levar à hiperpigmentação. Um estudo traz, né, fragmentos do DNA ou desorganização desse material genético pode estimular a síntese de melanina, a deposição de pigmentos como forma de defesa de todo esse organismo, e a gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente. A exposição excessiva ao sol, então se expor muito ao sol em praias, né, até mesmo no próprio dia a dia, dependendo de qual for a profissão do nosso cliente, né? Nosso cliente é caminhoneiro, ou então ele trabalha, correio, trabalha diretamente ao sol, entregador, trabalha com transporte, enfim. E essa exposição excessiva pode sim gerar a pigmentação como forma de proteção da nossa pele, e consequência dessa proteção, em se tratando de saúde, nós podemos ter uma disfunção estética, que é a diferença ali de coloração do tecido. O uso de medicamentos também é uma das causas, um dos motivos aí super relevantes, ativos, né, nos medicamentos que possam ser fotoativados, que possam ser fotossensíveis, principalmente antihistamínicos, antidepressivos, né, onde a gente tem bastante concentração de corticoides, e até mesmo anticoncepcionais, são aí medicamentos que devem ter uma atenção maior se essa cliente estiver fazendo uso dessa medicação junto ao tratamento de clareamento, né? E se essa cliente apresenta, por exemplo, o fator predisposição genética, está tomando medicamento de predisposição de fotossensível, que tem aí substâncias que vão estimular a pigmentação da pele, precisa-se de uma atenção que pode vir de você, profissional da estética, né, junto ao tratamento do médico, que possa estar indicando esse tipo de substância, tá? Porque às vezes nós podemos ter outras opções aí dentro do medicamento para atender a necessidade desse cliente e diminuir as chances de pigmentação. Certos tipos de pigmentação, nós podemos ter vários, então melanoses solares ou lentigos. Muitas das vezes essas manchas são apresentadas com o tempo, com a idade, então essa cliente vai envelhecendo e vai apresentando essas manchinhas, né? As avós têm muito essas manchinhas, né? As peles mais envelhecidas ou mais enfraquecidas, peles ligadas às vezes a uma condição de lúpus, a doenças que apresentam, doenças autoimunes, né? Reflete muito diretamente na pele, pode acontecer o aparecimento de melanoses ou lentigos solares, através da imunidade dessa pele ou também pelo tempo. Hipercromias pós-inflamatórias, como a gente disse, pode acontecer aí por uma depilação a laser, por uma depilação pós-depilação e não tomou ali os cuidados devidos, pode acontecer por um pós-acne, né? Por uma pós-cirurgia, né? No pós-operatório, o que a gente pode ter? Uma cicatriz, uma hipercromia, tá? Então, essas pós-inflamatórias são as mais decorrentes e a gente precisa se atentar nesses casos não só a pigmentação de melanina, de pigmentos mesmo com coloração, mas também há outros materiais que estão envolvidos nas hipercromias pós-inflamatórias, como deposição de ferritina, de hemoglobina, tá? Esses materiais que são derivados aí do plasma sanguíneo que é depositado sobre essa região. Muitas das vezes, na pós-inflamatória, a gente precisa pensar em um ativo que vai atuar na circulação e também na despigmentação, ou seja, nos materiais, nas substâncias da circulação sanguínea que possam ter sido depositados nessa região e também na melanina que está sendo produzida em excesso como uma ação de proteção à pele, ok? O melasma e o cloasma gravídico, ele pode acontecer não só na gravidez, mas por estresse, né, por algum trauma recente ou por uma predisposição. O melasma, ele abrange várias origens. E nós temos também as efélides ou sardas, que é um grande charme, né? A maioria das clientes que tem não gostam e quem não tem, queria ter,
né? É um grande charme e geralmente esse tipo de hipercromia propriamente dita, ela é de origem genética. E aí é muito difícil nós termos o desaparecimento dessas manchinhas. O que a gente pode fazer é administrar a supercoloração, né? Mas é muito difícil despigmentar esse tipo de mancha, porque ela é muito forte ali, determinada geneticamente mesmo pelo melanócito, certo? Nós também podemos ter as hiperpigmentações periorbitais, que são as olheiras. Nós temos 4 tipos de olheiras, principalmente. Olheiras que podem acontecer pelo excesso de gordura, olheiras pelo excesso de deposição de melanina, olheiras pelo excesso de edema e também olheiras que são circulares. Nós precisamos determinar no tratamento da hiperpigmentação, o tratamento das olheiras, do orbicular dos olhos, a origem, né, dessa queixa que a cliente traz, se é uma hiperpigmentação melânica, se é uma hiperpigmentação vascular ligada ao edema, né, ou se é coxinha de gordura, ou até mesmo se ela tem essa olheira constitucional, ou seja, é um sombreamento da região frontal que dá ali essa sombra, literalmente, dessa região frontal mais para frente, né? Às vezes a pessoa tem ali essa própria fisiologia, né? Essa própria organização ali da estrutura óssea, e ela pode ter o sombreamento da região frontal, determinando uma olheira, tá? Então, as olheiras que são por melanina, nós podemos fazer um tratamento de clareamento, de despigmentação, porque nós teremos sucesso. Agora, se for uma olheira onde nós temos edema, enfim, outros tratamentos estéticos serão direcionados, como, por exemplo, a drenagem linfática, nesse excesso aí de edema e enfim, ok? E nós temos as fitofotodermatoses, que são de origem de frutas cítricas ou de substâncias cítricas que, em contato com o sol, criam ali uma mancha, uma reação química e depositam então sobre o tecido essa diferença de coloração. São as fitofotodermatoses. Nesse caso, nós também conseguimos tratar, né, com muito peeling, agentes despigmentantes, mas é uma das causas também de pigmentação, certo? Bom, vamos então entrar para falar sobre esse processo fisiológico de pigmentação da pele, aonde acontece, nós entendemos o porquê, né, os tipos e também os motivos principais, e agora a gente vai entender essa função pigmentação natural que nós temos da pele. Bom, a pigmentação, a produção de pigmento acontece numa célula que se chama melanócito, como nós conhecemos, e a principal função do melanócito é a proteção. Então, ele é muito positivo, ele é muito benéfico para a saúde e proteção da nossa pele e do nosso corpo. Essa célula, ela é acionada pelas células vizinhas, que avisam que está acontecendo ali uma agressão ou alguma reação que está prejudicando a normalidade, a saúde dessas células em geral. E geralmente essas células vizinhas, né? Aliás, essas células vizinhas são os queratinócitos, são as células que formam as 5 camadas da epiderme. Então, o melanócito, ele é uma célula, a sua principal função é a proteção, e ele protege a nossa pele através da produção de melanina. Ele está localizado na camada basal, que é a última camada, a camada mais profunda da epiderme, e ele tem ali uma ligação muito grande, uma relação com várias células adjacentes do lado. Essas células, então, são chamadas queratinócitos. A melanina produzida pelo processo de melanogênese dentro do núcleo celular do melanócito é o pigmento que vai proteger, que vai blindar
o material genético das células vizinhas, chamadas queratinócitos, contra a morte celular, pelos agressores externos e até mesmo por agressores internos. Nós vamos falar melhor de todo esse mecanismo, tá? Os tipos de melanina que são produzidos é a eumelanina, um pigmento mais escuro, e a feomelanina, um pigmento mais amarelado, mais claro, certo? Como acontece o processo de melanogênese, de deposição de pigmento na nossa pele? Então, como vocês podem ver, no número 1, nós temos aqui no núcleo celular, antes do número 1, né, nesta região, essa célula em verdinho aqui, que vocês podem ver, é todo o melanócito. Olha só, esse é um recorte da pele, toda essa região vermelhinha é rosada, né? É a epiderme, e aqui embaixo nós temos a derme. Veja que essa camada é a camada mais profunda, mais interna de toda a epiderme. Aqui nós temos o melanócito, certo? Olha a proporção do melanócito em relação às outras células, ou seja, ele é uma célula grande, ela é uma célula que se comunica em um espaço muito maior do que o seu tamanho. Características do melanócito, veja, é uma célula como todas as outras, ela possui uma membrana e ela também possui um núcleo. O espaço entre a membrana e o núcleo chama-se citoplasma, como todas as células. E veja só, este ambiente aqui todo é o citoplasma, certo? Aqui acontecerão várias reações químicas no processo de produção do pigmento melanina. Mas uma característica importante que a gente deve observar do melanócito é esses dendritos ou esses braços que vocês podem aqui observar. Esses dendritos determinam o quão a célula melanócita se comunica em uma área muito maior do que o seu lugar de origem. Nós vamos ver uma pesquisa que ela atinge por volta de até 40 células adjacentes, tá? Uma área bem grande, além da sua extensão, certo? E como funciona o processo de melanogênese? Toda a criação de melanina acontece no núcleo celular, exatamente nessa região roxinha. E lá, no núcleo celular, nós temos vários receptores, né? Nós temos receptores tanto na membrana do melanócito, mas também ali no núcleo celular. E geralmente é através da ativação destes receptores, por mensagens vindas das células adjacentes, é que segue para o núcleo a informação em que precisa se proteger as células e produzir então melanina. Tá? Nós temos principalmente 26 receptores envolvidos na ativação do processo de melanogênese e formação de pigmentos, tá? Mas existem alguns receptores específicos onde já foi comprovado que, inibindo eles, nós temos diminuição da formação do pigmento, e nós vamos falar mais para frente sobre eles, certo? Bom, este pigmento, eumelanina e feomelanina, é produzido dentro do núcleo celular e logo após a sua produção, eles saem do núcleo celular, esses pigmentos, dentro de bolsinhas, dentro de vesículas que são chamadas melanossomas, e estes melanossomas são direcionados para as extremidades dos dendritos, como vocês podem ver aqui neste caminho do 1 até o 4, por exemplo, certo? E nos dendritos podem acontecer dois processos. O processo de fagocitose, aonde as células vizinhas vão englobar
estes pigmentos de melanina formados, como acontece aqui no caso 3, ou estes pigmentos serão distribuídos pela o meio intersticial, por toda a região externa do melanócito, e então os queratinócitos vão englobar esse pigmento nessa região externa à célula. Existem várias teorias que estão sendo estudadas pela literatura da forma de pigmentação destas células queratinócitos, mas pode-se acontecer através desses dois mecanismos, de fagocitose ainda dos pigmentos no dendrito do melanócito e fagocitose desses pigmentos que são depositados por todo o meio intersticial entre as células na epiderme, certo? A grande questão é que, depois desse pigmento produzido no núcleo celular, enviado até a extremidade dos dendritos, acontece a pigmentação das células vizinhas queratinócitos, ainda lá na camada basal, né, ali nas camadas mais internas da epiderme, certo? Bom, quando a gente falou sobre o quanto está relacionado, né, o nosso sistema nervoso, nosso sistema psicológico com a nossa pele, isso tudo a gente buscando as origens, a gente observa que nós temos 3 principais tecidos embrionários, e na ectoderme, um dos principais tecidos embrionários ainda no nosso nascimento, na formação do nosso corpo, essa ectoderme pode ser dividida em 3 partes: a ectoderme externa, né, e outros ambientes, mas o importante é que na ectoderme externa nós temos a formação embrionária da pele, da boca e o epitélio da cavidade nasal, da córnea dos olhos, né? E na célula da crista neural, nós temos juntos a formação de melanócitos e do sistema periférico nervoso, sistema nervoso periférico, e até mesmo de toda a parte de cartilagem facial e dentes, tá? Ou seja, nesses 3 ambientes da ectoderme externa, nós temos a formação da pele com os seus anexos e também a determinação do número de melanócitos que são que este indivíduo vai ter após o nascimento, certo? E também tem, neste outro ambiente da ectoderme, a criação do tubo neural, onde nós temos a formação do cérebro, da medula espinhal, da retina, ou seja, o ambiente célula, o ambiente pele, sistema nervoso periférico, né, sistema nervoso e cérebro estão ligados, ou seja, todo o nosso emocional, produção de hormônios de acordo com o nosso estado psicológico, tudo isso está ligado à nossa pele e ao aparecimento de alterações estéticas. Tá? Importante dizer que o número de melanócitos não muda. O que muda é a quantidade de melanina produzida. E quando a gente fala de melanina, ainda existe o balanço entre eumelanina e feomelanina, um pigmento mais escuro e mais claro. Este equilíbrio de pigmentação vai determinar a predominância da cor do indivíduo, tá? Quais são os motivos, né, que externos e internos que acionam ao melanócito em todo esse processo que nós falamos de produção da melanina, para que o melanócito exerça a função proteção? Pode ser o excesso de sol, como a gente falou, problemas emocionais ou estresse, a má alimentação ou deficiência, principalmente em zinco e cobre, a exposição a frutas cítricas e a substâncias que estimulam a pigmentação. Todos esses motivos externos e internos podem estimular, podem acionar a função proteção do melanócito e termos aí uma superprodução de melanina, tá?
Conforme nós falamos, nós temos aqui a pesquisa mostrando que um melanócito comunica comunica por volta de 36 a 40 células em volta dele. Uma desordem mínima neste melanócito pode gerar muita pigmentação, né, em todas essas células queratinócitas vizinhas, ok? Bom, outra pesquisa traz que nós temos cerca de 1.000 melanócitos. Então, veja, dentro de um melanócito, a proporção de um melanócito para 40 células, proporção bem grande. Nós temos por volta de 1.000 melanócitos distribuídos por todas as áreas do nosso corpo. E na cabeça e no antebraço, na pele, né, da cabeça e do antebraço, nós temos por volta de 2.000 ou mais melanócitos por milímetro quadrado. Tá? Ou seja, é muitas células pigmentares, né, o melanócito, mas lembrando que a sua principal função é realmente a proteção, né, e não uma função estética. E esses dados, eles, né, independente da raça ou do fototipo, nós temos essa distribuição, essa determinação genética ainda no nascimento dessa quantidade de pigmentos, ok? Importante, o número de melanócito, ele pode diminuir com a idade, tá? Então, aqui a gente faz uma relação. A quantidade de melanina produzida é igual para todos, fototipo 1 e fototipo 5, por exemplo. Mas com o tempo, pode acontecer da diminuição destas células pelo processo de envelhecimento, tá? Mas em si dizendo determinação de cor, né, ou de proteção em um indivíduo saudável, sempre nós teremos a mesma quantidade ali de melanina produzida. E veja, a proporção, né, de diminuição dessas células de pigmentação pode ser de 6 a 8% por década, tá? De acordo com o processo de envelhecimento. É por isso que muitas das vezes nós vamos tendo ali diminuição da proteção e todos esses estímulos externos, a poluição, o excesso de exposição ao sol, todos esses estímulos vão sendo mais intensificados na nossa pele de acordo com o envelhecimento, porque esse estímulo de proteção, essa resposta de proteção pelo melanócito vai sendo também diminuída, certo? Bom, outra pesquisa muito importante, a epiderme humana possui aproximadamente 74% de eumelanina e 26% de feomelanina. Isso daqui, independente do fototipo, também é um dado que determina aí a produção dos tipos de melanina. Então, o que vai diferenciar é essa quantidade, né, dentro dessa quantidade produzida, os tipos de melanina, eles vão estar diretamente ligados à visualização do tom da nossa pele, tá? Mas sempre obedecendo aí essa classificação, essa distribuição de pigmentos. A eumelanina, ela está muito ligada realmente a essa função de proteção, tá? Enquanto a feomelanina também, mas ambas fazem ali um conjunto de ação protetora contra as células vizinhas que nós temos, certo? Mas não só os pigmentos de melanina determinam a coloração da pele. A coloração da pele é determinada por pigmentos amarelos, através dos carotenoides exógenos, os pigmentos vermelhos endógenos, determinado pela hemoglobina oxigenada, os pigmentos azuis endógenos, determinado pela hemoglobina reduzida. Esse material, hemoglobina e carotenoides, são pigmentos que estão no plasma sanguíneo, né, e que refletem a coloração na nossa pele, certo? E esse conjunto de pigmentos vasculares e pigmento de coloração produzido pela melanina vão fazer o conjunto da tonalidade do nosso tecido, certo?
A lâmpada de Wood é um dos meios onde a gente consegue determinar a profundidade, né, desta hipercromia. Isso é muito importante no processo de determinar qual o melhor tratamento, qual o melhor caminho para o tratamento de clareamento, de despigmentação, porque dependendo da profundidade dessa mancha, a esteticista, né, vai ter ali uma ideia de vamos iniciar com bastante peeling, né? Vamos retirar essas células já pigmentadas, essa mancha já instalada, e depois nós iniciamos com um processo mais intenso de despigmentação. Então, dependendo da profundidade dessa hipercromia, o plano de tratamento de clareamento, despigmentação, ele pode ser ali determinado, tá? Quanto menos pigmento, quanto mais claro for a hipercromia na lâmpada de Wood, significa que mais profunda essa mancha vai ser. E quanto mais pigmentada, mais superficial esta mancha é. E isso daí vai ser vital, vai ser importantíssimo para traçar esse plano de tratamento, ok? Então, a lâmpada de Wood é um dos instrumentos importantes aí em todo esse processo de pigmentação, de despigmentação, tá? Falando do melasma, geralmente é uma hipermelanose comum que acontece, é muito frequente, como a gente viu nas pesquisas aqui no Brasil, pelo nosso país tropical, né, por uma série de questões, mas é uma alteração estética frequente. Geralmente ela se apresenta simétrica, com contornos irregulares, então vários pontos de pigmentações desiguais, né? Onde os limites eles são mais nítidos, mas ela ainda assim é uma mancha, como a gente consegue ver aqui na foto, mais desorganizada. Pode acontecer na face, na fronte, nas têmporas e também é raro, mas pode acontecer no nariz, nas pálpebras, até no mento, na região do buço é muito frequente, tá? Em todos os membros superiores pode acontecer essa hipercromia de origem o melasma, tá? Bom, como a gente viu, fototipos intermediários são mais acontece maior propensão de aparecer as manchas, principalmente o melasma, e os clientes de origem oriental hispânicos, que são dessa área mais tropical, eles ainda apresentam uma predisposição mais intensa para o melasma, tá? Geralmente acontece em mulheres de 30 a 55 anos, pode acontecer no sexo masculino, tá? Não é algo que geralmente não tem, mas, de acordo com as pesquisas, traz aí apenas 10% dos casos, geralmente não é tão frequente se ter o melasma em homens, ok? Bom, nós temos que olhar para esse cliente de hipercromia, né? Principalmente do melasma, não só no sentido de que ele traz para nós uma alteração estética, mas envolve ali todo o impacto social. Então, a gente precisa ter um olhar clínico, mas um olhar também ali de bastante atenção para esse cliente que pode estar passando por um desconforto social através dessa alteração estética, ok? Como pode, então, acontecer essa hipercromia, como a gente entendeu o processo de melanogênese e de deposição dos pigmentos na superfície da pele? Como que acontece esse canal? Geralmente serão enviadas mensagens, citocinas inflamatórias para o melanócito, e aqui, neste momento, é que vai acontecer a ativação de receptores. Lembra que a gente falou que tem ali por volta de 26 receptores. Essa mensagem para se produzir melanina geralmente vai se encaixar nesses receptores, esses receptores serão ativados e iniciará no núcleo celular todo o processo de melanogênese, tá? E aí, consequência dessa mensagem
vinda das células adjacentes por conta de agressores externos ou até mesmo agressores internos, como a gente colocou, ou a própria alimentação, hormônios, enfim, tudo isso vai estimular a alta produção de melanina. E geralmente essa melanina produzida rapidamente como defesa é o tipo eumelanina, é o eupigmento, tá? Uma melanina produzida através do alto estresse celular. Aumenta-se então o processo de fagocitose, de pigmentação das células vizinhas, e com a renovação celular, que geralmente acontece de 28 a 30 dias, as camadas mais internas da epiderme vão indo para a superfície e a gente vai conseguir então visualizar o que? A pigmentação. Células que foram pigmentadas lá na região basal e foram empurradas para cima de acordo com um processo de renovação celular, elas vão sendo aparentes, ok? Mas é muito importante a gente entender esse processo de pigmentação. Acontece internamente, primeiro na última camada da epiderme, e depois essas camadas vão sendo expostas, e é aonde a gente consegue visualizar uma diferença de coloração, ok? Por que é importante entender esse processo? Porque daí a gente entende que existem dois mecanismos que nós precisamos fazer para ter o clareamento e a despigmentação. Primeiro, retirar as células já pigmentadas com uma ação peeling, ao mesmo tempo que entregar ali agentes despigmentantes pela cosmetologia, pelas opções estéticas que nós temos nos tratamentos, para diminuir essa superprodução de melanina e pigmentação das células e, por consequência, diminuir a visualização dessa mancha, tá? Então, são dois processos, peeling e ação despigmentante. Dependendo da profundidade, é que vai também, como a gente falou da lâmpada de Wood, a gente vai observando o que é necessário primeiro, o que precisamos fazer mais intenso, uma ação peeling e uma ação despigmentante, às vezes associar sessões paralelas, né, de peelings pontuais nessas regiões, junto a sessões de despigmentação. É uma boa dica, tá? Bom, outro mecanismo que pode acontecer também no processo de pigmentação, não só por estresse celular, né? Aliás, o estresse celular pode gerar alta produção exacerbada de pigmentos, mas também pode acontecer o aumento, o crescimento desta célula, a hipertrofia dessa célula. Aumenta-se então os braços do melanócito e a área de comunicação desta célula. Então, em situações normais, nós temos ali por milímetro quadrado de pele, uma área ali onde o melanócito atua. Com o crescimento dessa célula por conta do alto estresse celular, nós podemos ter uma área maior de pigmentação, tá? Isso tudo pode contribuir para o aparecimento de manchas, ok? Então, além de aumentar a produção, nós podemos aumentar o tamanho do melanócito e, por consequência, aumentar ali as chances de pigmentação. Nós podemos ter, em determinado local, o acúmulo de melanina em forma pontual, e também nós podemos ter a produção desigual de pigmento e a liberação desses pigmentos serem de forma desorganizada. Porque nós precisamos pensar não só na quantidade de melanina produzida, mas na distribuição de melanina por toda o tecido cutâneo, tá? Isso tudo que vai levar
à uniformização da tonalidade da pele, ok? Aquela tonalidade uniforme, ok? Bom, nós temos então, como vocês podem ver, a Belcol traz uma opção para o tratamento de despigmentação, que é o kit Exil. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a nossa recomendação nos tratamentos de... Um tratamento de manchas de hipercromia, ele vai envolver ali esteticamente, principalmente duas ações. Uma ação peeling, para que a gente retire as células já pigmentadas, né? Já aquelas células pigmentadas depositadas na superfície da nossa pele, e também precisamos de uma ação despigmentante. Esta ação despigmentante, ela pode acontecer sobre a diminuição do estresse celular, ela pode acontecer aumentando a imunidade da nossa pele contra os agressores externos e internos. Essa ação pode acontecer inibindo a comunicação das citocinas inflamatórias, daquelas mensagens enviadas para o melanócito, estimulando a síntese de melanina. E ela também pode atuar as formas de atuação pode ser retirando estas células já pigmentadas e diminuindo, então, esta desigualdade de coloração da pele, certo? São vários mecanismos ali que a gente pode atuar, tá? Em se tratando de tratamentos estéticos para as hipercromias. Mas essa cliente que está passando por esse processo de hiperpigmentação, às vezes sem motivos, né? Apareceu uma manchinha aqui, né? Às vezes pensar uma pinta, enfim. É muito importante a gente direcionar sim essa cliente para um dermatologista também, tá? Muitas vezes pode ser, né, numa situação maior, pode ser um câncer, né? Pode evoluir. E nós esteticistas não temos ainda, assim, não temos, ainda não temos a condição de saber a origem desta hipercromia. Então, é muito importante, tá? Não é sermos menos, mas ter essa comunicação com o médico durante o tratamento estético de despigmentação, tá? Inclusive, nós temos aí vários órgãos da saúde que questionam até mesmo esse processo de despigmentação, porque às vezes a gente está disfarçando, né, um problema que pode ser maior, não colocando medo, mas é uma questão para nos atentarmos a ter uma relação boa com o médico da cidade, com o dermatologista da sua região, e vocês trabalharem juntos aí. Isso com certeza vai enriquecer, vai te dar mais confiabilidade da sua clínica, mais respaldo, tá bom? No seu tratamento estético, ok? Então, esses são os mecanismos que a gente então falou. Podem acontecer vários aí situações de estímulo do melanócito, aumento de melanina, crescimento da célula, deposição de pigmento de forma disforme, tá? Acúmulo de pigmento em uma região só, tudo isso pode contribuir à pigmentação da pele. E a Belcol, com muito orgulho, nós temos aqui o kit Exil, tá? Que vocês podem ver como uma opção de tratamento que vai atender todos os sinais, todas essas etapas, né, de formação do pigmento de melanina, e vai ter então uma ação despigmentante. Ele vem deste jeito aqui, tá? Nessa apresentação. Todos os produtinhos. Nós vamos falar sobre essa tecnologia cosmética que eu garanto para vocês é muito, muito eficiente no clareamento e despigmentação da pele, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui minha aula.
Bom, esse é o kit Exil 4R. O principal componente deste kit é o Exil Resorcinol. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouco de ativos que são ali super eficientes no processo de despigmentação e na ação peeling, tá? Que são as duas ações que a gente comentou que esteticamente nós precisamos ter numa sessão para inibir e diminuir a hiperpigmentação. Tá? E um deles é o Exil Resorcinol. Essa molécula é super consagrada no tratamento de despigmentação. E a origem, né, do Exil Resorcinol vem do farelo de centeio e de alguns outros cereais. E dessas fontes é retirado vários resorcinóis, né? E dos resorcinóis existe uma fração ativa, né? Existe uma quantidade ali das substâncias alquil-resorcinóis, aonde para o clareamento, para a formulação de cosméticos com essa função clareadora, o 4-exil-resorcinol é a fração ativa, né? É a substância mais eficiente na despigmentação, no clareamento da pele, ok? Então, para a gente saber ali a origem. O exil-resorcinol, ele não é apenas despigmentante, ele tem uma ação comprovada antimicrobiana, até mesmo uma atividade antitumor, anti-envelhecimento, porque atua como um ótimo antioxidante, anti-inflamatório, estimulando ali o NF-kappa-beta. Essa citocina, ela é muito benéfica, ela é um dos antioxidantes naturais que já vão diminuir as chances ali da produção de melanina. Essa citocina, ela é um anti-inflamatório que é liberado pelas nossas células de forma natural, ok? E ele estimula a liberação dessa citocina anti-inflamatória em todo o processo de agressão das células, de inflamação. Ele também tem uma ação antiglicante contra a deposição do pigmento lipoficina. A lipoficina, ela é resultado do processo de glicação. E a glicação é o quê? A deposição de glicose no nosso tecido. Acontece, então, ali um processo químico de caramelização das substâncias aonde está presente essa glicose. Acontece o endurecimento, principalmente das proteínas, e isso leva ao envelhecimento e também à deposição desse pigmento que desorganiza, que dá uma visualização não estética ali do tom do tecido. Tá? E ele também é um ótimo despigmentante. Vamos entender como ele atua com essa ação despigmentante. Principalmente, ele atua no segundo processo de oxidação, lá em toda a cascata de melanogênese. Então, vamos observar. O primeiro processo é a ativação a oxidação da tirosinase para se transformar em dopa. E depois nós temos um segundo processo de oxidação, aonde o dopa vai se tornar dopa-cromo e, por fim, o pigmento de melanina. Então, nós temos dois principais momentos de transformação da tirosinase, que é nesta primeira ligação e nesta segunda ligação. Nessa primeira ligação, a tirosinase, ela é oxidada e se transforma, então, em dopa. Tá? A tirosinase vai estar ligado na transformação de dopa para dopa-cromo. Neste momento, um antioxidante natural é a glutationa. A glutationa, ela é reconhecida como a mãe de todos os antioxidantes. E ela tem uma ação de inibir essas oxidações que acontecem no processo de melanogênese. Tá? Só que ela é produzida em baixa escala quando está acontecendo o estresse celular. O que acontece, então? O exil-resorcinol, ele estimula a liberação de glutationa, diminuindo as chances do avanço do processo de melanogênese.
tá? E ele também tem uma ação sobre as peroxidases, que são oxidantes também que participam da evolução do processo de melanogênese para a produção de melanina, tá? Então, o hexilresorcinol vai atuar ali sobre as peroxidases, ou seja, o hexilresorcinol vai atuar sobre os dois processos de oxidação ali na etapa inicial da formação de melanina. Além disso, ele ainda estimula ecaderin, que é uma proteína produzida pelas nossas próprias células de coesão celular. Ecaderin está muito relacionado com os desmossomos, com os adesivos celulares, aquelas substâncias que dão coesão, que organiza toda as camadas ali na epiderme. E ela também, e o hexoresorcinol também estimula essas proteínas transmembranares, para a organização, para a regeneração da pele, certo? E isso é muito interessante porque lembra que a gente falou que é importante que nós associemos uma ação despigmentante, né, ou inibitória da produção de melanina, mas também uma ação peeling. E ecaderin vai atuar nessa regeneração da pele durante o processo de despigmentação e peeling que vai acontecendo para o clareamento. Tá? A ecaderin, vejam só, tem essa ação de reconstrução tecidual, né? E o que acontece quando se tem um estímulo do melanócito por um processo inflamatório que está acontecendo na pele? Acontece por... Bom, veja só essa relação. Quanto mais estresse celular, quanto mais processo inflamatório e liberação de mediadores inflamatórios de citocinas, principalmente endotelina 1, e até mesmo tirosinases de RNA mensageiros, ou seja, aquelas citocinas que mandam aquela mensagem para o melanócito para a alta produção de melanina, esses mediadores inflamatórios e citocinas estão ligadas à diminuição de ecaderin, tá? Diminui-se então a proteção e aumenta-se a exposição das células, porque o ecaderin também está ligado à proteção, além da reconstrução tecidual, é uma proteína ali de proteção das células queratinócitos, ok? Veja que informação importante também das pesquisas. Por mais que, por exemplo, tomei o sol hoje, né? Fui à praia hoje, daqui 5 dias ainda nós teremos o efeito, né? As mensagens levadas do estresse celular, do estresse pela exposição solar. Essas citocinas, esses mediadores inflamatórios ainda estimularão após 5 dias o melanócito para a produção de melanina. Tá? Então, uma informação aí que deve-se os cuidados, né? Quando nós nos expormos ao sol, não só da fotoproteção no dia, mas nos outros dias também, na verdade, sempre a fotoproteção, né? Mas os cuidados de hidratação, de ação antioxidante devem ser reforçados aí dentro dos 5 até 10 dias após a autoexposição, ok? Então, em resumo, o hexilresorcinol tem uma ação sobre os antioxidantes naturais, principalmente a glutationa, diminuindo os impactos, né, dos agressores externos que estimula a pigmentação da pele. Nós temos diminuição aí da ação de enzimas, nós temos o aumento das enzimas antioxidantes como a glutationa, conforme os estudos. Temos uma ação antibactericida e antifúngica comprovada pelo hexilresorcinol, importante também por o equilíbrio da flora bacteriana, da pele, a microbiota e até mesmo ligada à imunidade do nosso tecido contra esses agressores, principalmente ligados à exposição solar. Nós temos um efeito protetor do DNA, justamente por conta dessa liberação de antioxidantes naturais e por ela mesma ser um grande antioxidante. E
inibidor da tirosinase e peroxidase, que são enzimas ligadas a todo o processo de melanogênese que produz a melanina e contribui para a deposição de pigmentos e manchas na pele, ok? Outro ativo que nós temos no Exil 4R, o kit despigmentante, é o Rhamnosoft e também um ativo muito eficiente para o clareamento da pele. O Rhamnosoft, ele é construído por biotecnologia vegetal, ou seja, em laboratório acontece a manipulação de micro-organismos e então a formação de um ativo sintético, né, por biotecnologia. Mas ele é muito eficiente, principalmente contra os mediadores inflamatórios, que são os grandes mensageiros para o melanócito produzir melanina. Os principais são os leucotrienos, né? As IL-1-alfa, IL-1-beta, TNF-alfa, são os principais mediadores pró-inflamatórios que são liberados num processo de estresse celular, de inflamação, tá? Esses mediadores pró-inflamatórios são ligados a um receptor do melanócito, ativando então esta célula a produzir melanina, ok? Como que atua o Rhamnosoft, este ativo despigmentante? Veja só, acontece um estímulo, que pode ser pela alimentação, pode ser por poluição, radiação solar, estresse. Esse estímulo é sobre os queratinócitos, sobre a superfície da nossa pele, gera um processo de estresse celular pelos queratinócitos, uma reação inflamatória, e esses mediadores inflamatórios sinalizam o melanócito para a proteção, para a produção de melanina, certo? A ativação da célula melanócita é através de um receptor. E o Rhamnosoft funciona como uma armadilha desse receptor, dessa ativação. Ao invés de os mediadores inflamatórios se ligarem e ativarem a produção de melanina neste receptor, o próprio ativo Rhamnosoft vai até esse receptor e inibe a conexão de mediadores inflamatórios, inibindo, por consequência, a produção de melanina, certo? Além da ação de diminuir a produção de melanina, nós temos o estímulo pelo ativo Rhamnosoft de aumentar a liberação de beta-endorfinas do tecido, de substâncias que geram bem-estar e harmonia, né, a saúde de toda essa região. Seriam os grandes agentes imunológicos da nossa pele, ok? Bom, aqui estão os testes de eficácia, onde nós temos diminuição de melanina e também o aumento de beta-endorfina, que são essas substâncias aí de bem-estar da pele. 2%, né, que é a concentração que a gente utiliza no nosso produto, inibiu 40% de neutrófilos, ou seja, mediadores ali, são células de defesa ligadas à pigmentação da pele, tá? Então, diminuiu-se a inflamação, diminuiu-se o estímulo para que o melanócito produza a melanina. Bom, e nós temos também o Melavoid, que vem do extrato de Borravia diffusa, é uma plantinha, né, que tem flores ali, são polinizadas por abelhas e vespas, muito frequentes em cafezais, jardins, até mesmo em calçadas, e ela tem uma característica muito particular, ela compete por água, então ela retém toda essa hidratação, toda a água para ela e também todos os nutrientes e luz, é uma planta bastante competitiva, ok? E o extrato de Borravia, né, o ativo Melavoid ganhou várias e várias premiações na Alemanha, na França, porque ele tem uma grande ação. Essa substância, né, do extrato de Borravia tem uma grande ação
sobre o processo de melanogênese, diminuindo a hiperpigmentação. Faz ali uma modulação gênica, atua sobre esses estímulos do material genético das células, esse estímulo de produção de melanina, né? E, por consequência, nós temos um clareamento muito efetivo. Como que acontece o mecanismo de ação, né? Dentre aqueles receptores que nós comentamos, nós temos o PPRA alfa, que é um dos receptores que recebe a informação de estresse celular, recebe os mediadores inflamatórios e estimula, então, a produção de melanina. Este é um dos receptores mais efetivos, né, de acordo com a literatura, que tem ali uma atividade sobre a produção de melanina. Ele também participa dessa alta produção. Por conta disso, este ativo, então, se liga a este receptor, inibindo com que a mensagem de pigmentação vinda dos queratinócitos pelo processo de inflamação não chegue até o núcleo celular e a gente iniba, então, a alta produção de melanina, ok? Nós temos diminuição do MITF, que é um dos reguladores do fator de transcrição que estimula a produção de melanócitos e também o processo de melanogênese. Esse MITF está muito ligado à pigmentação. Nós temos diminuição deste fator de transcrição. E isso contribui para diminuição da tirosinase e diminuição da síntese da produção de melanina, ok? Este mecanismo de ação do extrato de Boerhaave é muito parecido com o melavoid que nós comentamos, tá? O ativo entra no receptor PPAR-alfa e inibe com que haja o desencadeamento de toda a cascata de melanogênese, ok? E o processo de produção de melanina. Então, olha só, acontece por um processo de competição, em vez de os mediadores inflamatórios se ligarem ao receptor, nós temos o ativo extrato de Boerhaave se conectando a esse receptor e inibindo a produção de melanina. Aqui são os testes de eficácia, onde nós temos diminuição da expressão de tirosinase. A tirosinase é aquela enzima que ativa o processo de melanogênese, nós falamos daquelas dois processos de oxidação, então diminuindo a expressão de tirosinase, nós não temos essa cascata de melanogênese acontecendo e clareamento da pele, tá? E nós também temos em relação à atividade oxidante da tirosinase, diminuição da expressão de tirosinase e também diminuição da quantidade de melanina produzida, ok? Aqui nós temos outros estudos, né, mostrando diminuição dessa diferença de coloração na superfície da pele, diminuição da pigmentação pela radiação solar e também diminuição desse escurecimento da pele em 28%, conforme os estudos, lembrando que as concentrações desses estudos foram as colocadas nos produtos e aí a gente tem todas essas ações, esses mecanismos aí evidentes, ok? Bom, para a aplicação do protocolo, nós podemos fazer uma preparação com ácido glicólico, que é super eficiente aí na ação peeling importante que nós falamos e também de preparação da pele para receber os ativos despigmentantes. E aí nós trazemos o Clean Arras, ele tem uma atividade queratolítica de desprendimento, desconexão das células pigmentadas, aqui no caso, né? E essas células, então, são retiradas da superfície da pele, contribuindo para o clareamento. Ele tem principalmente na sua formulação o ácido glicólico e também a gluconolactona, que é um ativo, um peeling queratolítico
que tem uma ação hidratante e uma compatibilidade muito boa com a pele, diminuindo irritações, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente traz o ácido glicólico, a gente equilibra essa ação para manter o manto hidrolipídico, para manter a barreira de proteção da pele íntegra, o que é tão importante durante os tratamentos estéticos. Muitas das vezes o que a gente vê, um tratamento de peeling ou um tratamento estético, produtos, né, que não se preocupam com esse equilíbrio da barreira cutânea natural, e nós temos aí vários efeitos rebotes ou intercorrências durante as sessões. Por quê? Porque não está mantendo essa barreira de hidratação natural, esse manto lipídico saudável e íntegro, ok? Então, a gente tem aí o ácido glicólico associado à gluconolactona. Se essa mancha for muito profunda e a espessura da pele for mais intensa, né? Se tiver uma pele um pouco mais grossa, uma camada epidermal mais intensa, podemos associar ao peeling físico, e a opção Belcol é o peeling de cristal, que traz as esferas de quartzo branco e também grânulos de jojoba. Esses grânulos são partículas retexturizantes muito interessantes que vão fazer ali uma ação mecânica de retexturizar mesmo a superfície da pele, contribuindo para a retirada das células pigmentadas e também para a ação despigmentante através da melhor permeação dos ativos subsequentes. Tá? Podemos associar o Belmend, que é um peeling químico de ácido mandélico. O ácido mandélico, ele tem uma ação despigmentante muito boa, clareadora, né, muito interessante, pode ser utilizado em todos os fototipos e também ele tem uma atividade bactericida, cicatrizante, e ele é um peeling bastante seguro para ser utilizado, tá, por toda a classe aí de esteticistas. Nós temos uma ação associada ao kit Exil 4R de potencializar a ação peeling, tá? E ele pode ser utilizado aí para o clareamento da pele. E aí nós temos também a opção do tônico pré-peeling, que prepara, faz toda a asepsia e a segurança para a pele receber um peeling, receber essa alta exposição. Ele é composto por salvia e amamelis, que são ativos que vão ser bactericidas e também retirar todo o excesso de gordura, de oleosidade da pele, certo? E no próprio kit nós temos uma etapa de preparação detox, que acontece através da máscara Charcot. Na sua formulação nós temos o carvão ativado, que vai ter uma ação clareadora, uma ação detox, retirando todos os resíduos metabólicos, porque as reações químicas e o próprio processo de inflamação que acontece no nosso tecido geram produtos, né? Geram lixos orgânicos, e quando a gente fala de qualquer que seja o tratamento estético, é muito importante, não só no corporal, fazermos uma ação detox, fazer uma ação de limpeza dessa região para que o desempenho dos produtos seja melhor. E pensando na pigmentação da pele, onde a gente tem muito processo inflamatório acontecendo, uma ação detox é importantíssima, ok? Então a gente traz aqui a Charcot Mask Detox, que traz aí várias ações antitoxinas, antipoluição, ação contra a própria oleosidade do tecido, tá? Tem uma ação anti-age também contra a disformidade da tonalidade do tecido, né? Então ele vai promover ali uma uniformização de todo o tom da pele, além de entregar uma sensação refrescante, revigorar, revitalizar como um todo a pele, ok? Nós temos também a loção tônica equalizante, que vai contribuir com um blend detox de suco verde, de ácidos cítricos, um blend detox vegetal que vai ali contribuir para a retirada de todas essas toxinas e limpeza interna do tecido, tá? Traz também uma amamelis com uma ação adstringente contra qualquer oleosidade que possa ter na região, já preparando essa pele para receber
as etapas peelings, tá? Realmente as etapas de despigmentação. Ok? A gente vai falar sobre cada uma delas, mas é importante entendermos essa preparação essencial da pele para a despigmentação que vem em sequência, ok? Bom, nós temos o peeling químico clareador. O peeling químico clareador é composto pelo hexilresorcinol e também pelo ácido mandélico, que pode ser aplicado a todos os fototipos de forma segura e vão exercer aí todas as características que nós falamos, de despigmentação, ok? Contra a enzima tirosinase, os processos de oxidação lá nas etapas de melanogênese, ok? E até mesmo o ácido mandélico com uma ação queratolítica, um efeito peeling químico, tá? Esse produto deve ser colocado sobre a face e deixado aí por 5 minutos, e nenhum dos produtos após a aplicação da máscara e a aplicação do tônico devem ser retirados, ok? Então vejam só, ele vem nessa textura em gel, tá? Depositamos sobre toda a face o peeling químico clareador, fase 3, e não retiramos. Em sequência, aplicamos o peeling clareador enzimático, tá? O peeling clareador enzimático tem na sua formulação enzimas, principalmente a papaina e a bromelina, ó, ele vem, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor a textura dos produtos. Olha só, tá? São géis despigmentantes e é bem tranquilo de deixarmos estes produtos sobre a pele, ok? Porque nenhum produto será retirado. Após a loção equalizante, nós vamos deixar o peeling químico agindo e, em sequência, nós vamos deixar o peeling enzimático também agindo sobre a pele. Após a aplicação do peeling enzimático, nós também vamos aguardar 5 minutos e seguir para o produto complexo clareador, certo? Aqui nós vamos ter o hexilresorcinol, o complexo Boerhaavia e também o Melavoid, os ativos que nós comentamos agora, ok? Veja só, todos os produtos eles serão sobrepostos, tá? E ao final nós deixaremos exatamente dessa forma e encerraremos a sessão com a aplicação do protetor solar, certo? Então, acima dessas 3 etapas, peeling e despigmentante, nós aplicamos o protetor solar. Eu escolhi esse daqui, o FPS 30, ele tem um toque maravilhoso, uso ele todos os dias, tá? Ó, aplicamos sobre a região e essa cliente, então, ela pode permanecer com esses produtos de até 6 a 8 horas, tá? Maravilha! Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Então, nós temos aí no complexo clareador extrato de Boerhaavia, o melanoide, o hexilresorcinol. De acordo com os estudos que a gente falou, né, nós temos diminuição de 63% da enzima tirosinase, 55% da atividade sobre a cascata de melanogênese, da atividade de pigmentação. Por consequência, a gente diminui, então, a deposição de pigmentos, né? E também diminuição da atividade do melanócito em 34%, ou seja, nós temos uma diminuição de hiperpigmentação em mais de 30% com a aplicação dos produtos, ok? O grande objetivo é a modulação, a administração da alta pigmentação dessa pele através dos ativos queratolíticos e despigmentantes,
certo? Nós temos toda essa linha de fotoprotetores. Falei para vocês que eu escolhi aqui o FPS 30 em gel creme. É maravilhoso, mas nós temos também protetores solares com pigmentação e até mesmo em pó. Vou mostrar para vocês aqui o Selective Powder. É maravilhoso. Dessa forma, vocês podem visualizar melhor. Então, olha só. Esse daqui é o Selective, ele vem com FPS 30. E a tonalidade, todas as tonalidades que nós oferecemos, abrange aí os diferentes fototipos, ok? E olha só. Eles vêm assim, com uma esponjinha aqui embaixo. Tudo muito bonitinho, tá? E aqui nós temos, então, olha só, o pó que vocês podem escolher de acordo com a tonalidade de vocês do cliente, tá? Importante lembrar que o cliente de manchas, ele se incomoda muito com essa diferença de tonalidade. Então, a fotoproteção solar física em pó é muito bacana a indicação, tá? Só lembrando que quando formos aplicar em cabine esse tipo de fotoproteção, a gente não vai usar a esponjinha, nós vamos usar uma gaze, tá? E depositar sobre a face do cliente. Se esse cliente precisar escolher a tonalidade, né, no balcão, nunca se esqueçam de deixar um pouquinho de gaze do lado para que nunca essa esponjinha ou a mesma gaze volte para a origem aqui do produto, tá? Certo? Maravilha! Espero que a gente se comunique nos comentários, que é bom quando a gente conversa, né? A gente vai falando e tem o feedback. Mas, pessoal, voltando lá, então, na nossa linha de fotoproteção, essas seriam as opções e toda aquela etapa de preparação, né, e essa etapa de finalização, ela pode ser associada aí ao kit Exil 4R, o kit clareador despigmentante da Belcom, ok? Aqui nós temos as fontes que nós utilizamos, algumas das fontes que nós usamos para a construção dessa aula, nós estamos à disposição para qualquer dúvida aí que possa ter, tá bom? E nós sempre estamos juntos neste processo do conhecimento, né? Porque nada é uma verdade absoluta, a gente está sempre aí contribuindo para expandir o conhecimento já comprovado, mas sempre estamos em crescente descoberta aí das tecnologias e das inovações científicas. Ok? E nós estamos à disposição para qualquer dúvida e compartilhar aí todo o material de pesquisa. Bom, aqui nós temos os resultados. Veja só, voluntário, após 5 aplicações, um clareamento uniforme geral de toda a pele, tá? Nós temos aí melhora até mesmo nas linhas de expressão, um rejuvenescimento global de todo esse tecido. Aqui, muito, muito bacana também, uma esteticista de Minas Gerais, nossa cliente, trouxe esse resultado após 10 semanas de tratamento, 2 vezes por semana, tá? Então, a gente vai preconizar ali 2 aplicações por semana do Exil. E olha só, em 10 sessões, olha a melhora que nós tivemos aqui dessa cliente. Aqui também é um caso, ó, em 10 sessões semanais, 2 vezes por semana, nós tivemos uniformização de todo o tom da pele, melhora na saúde e na visualização do tecido, ok? Aqui tem todo o protocolo de aplicação de clareamento global da pele pelo tratamento Exil 4.R. E aqui, ó, super dica de eletroterapia. Nós podemos associar o LIP, lasers, LED, principalmente o infravermelho, o âmbar, o verde, a luz verde é clareadora, certo? Podemos associar a microcorrentes, lembrando que nas intensidades ideais para não estimular e ter efeito rebote, ok? E nós também podemos associar a própria tecnologia cosmética, ok? A eletroterapia. Então, são opções aí
para as sessões estéticas. A rentabilidade desse kit é de até 30 aplicações, pode até render mais de acordo com o cuidado ali na aplicação. E a frequência vai depender de cada cliente, mas nós preconizamos aí no mínimo 2 sessões por semana e sessões que sejam semanais, tá? Sem interrupção por longos períodos, para que a gente não perca essa atividade despigmentante, certo? E vai depender da evolução ali do resultado clínico para a gente ter completamente desaparecimento dessa hipercromia, ok? Lembrando que as hipercromias, elas envolvem muitas causas, como a gente falou, existem vários tipos, né? E virmos junto com o tratamento estético, tópico, é importante a gente ter ali um equilíbrio de todo o organismo, com uma ação multidisciplinar entre o médico, a nutricionista, para a gente andar nesse tratamento de forma harmônica, tá? Só mostrando aqui para vocês o home care. E voltando então aqui para a nossa apresentação, essa é a linha, né, que finaliza a Solective, a linha de fotoproteção que pode finalizar o tratamento de hipercromias aí com o kit Exil. Lembrando, pessoal, que a fotoproteção é essencial para no tratamento de hipercromias, tá? Então, manchas não se pode tratar sem proteção solar, tanto pelos ativos que nós colocamos, quanto essa exposição à radiação solar ali, que só estimula essa hiperpigmentação, certo? Bom, aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas para a construção dessa aula, ok? Nós estamos 100% à disposição para poder atender qualquer dúvida que possa ter ficado, e todos nós estamos, né, em crescimento aí, e o nosso objetivo é compartilhar as informações que nós já temos comprovadas, né, e aí apresentar produtos com alta confiabilidade. Então, nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que possa ter ficado. Aqui vocês podem ver os resultados do kit Exil 4R. Então, nós tivemos melhora em toda a uniformização do tom da pele, em 5 aplicações apenas. Aqui uma esteticista de Minas Gerais trouxe para nós esse resultado maravilhoso também, uma mancha ali que estava numa fase inicial e a gente conseguiu em 10 sessões tirar ali toda essa demarcação da diferença aqui de coloração, a gente pode ver. Tivemos aqui também uniformização do tom da pele em 10 sessões, e a gente sempre vai preconizar pelo menos 2 aplicações por semana, tá? A quantidade de sessões vai depender da evolução do tratamento de cada cliente, em cada caso. Lembrando que o atendimento multidisciplinar é sempre muito bem-vindo, tá? Então, a parceria com o médico, com a nutricionista, sempre em contato com o tratamento de estética, ele é muito bem-vindo, ok? Algumas eletrodicas, né? O que a gente pode utilizar ali na eletroterapia? O aparelho de LIP, o LED, principalmente infravermelho, o âmbar, o verde, tá? E até mesmo microcorrentes em parâmetros ali que não possa dar um efeito rebote, é super positivo também. E vocês podem estar sempre associando as sessões de eletroterapia com a tecnologia cosmética, mas a grande busca nos tratamentos estéticos para o clareamento da pele são dentro dos cosméticos, dentro dos produtos, né? E o Exil 4R é uma opção aí super segura para o tratamento, né, em questão de eficácia, no clareamento da pele, ok? Antes, eu só vou mostrar para vocês o Home Care, que pode ser utilizado de manhã e à noite. É o Exil 4R Fluido Clareador. Ele pode ser aplicado, né, em toda a região de manhã e à noite, e ele tem principalmente na sua formulação o Exil Resorcinol, ok? Ele vem em forma de fluido, como vocês podem ver, tem uma alta espalhabilidade e é altamente eficiente. Pode ser utilizado em toda a face ou de forma pontual sobre as hipercromias mais evidentes. Certo? Bom, gostaria realmente de agradecer a essa oportunidade
me colocar à disposição para atender qualquer dúvidas. E eu deixo aqui o meu obrigada e foi um prazer imenso. Um grande beijo!